vídeo de hoje eu quero falar com você que não aguenta mais ver o dinheiro pessoal misturado com o dinheiro da empresa, que todo mês fica perdido em que conta que é sua, que conta que é do negócio. É para você, empreendedor, empreendedora, que abriu o seu negócio e agora precisa organizar as finanças. Se você é advogado, autônomo, eu vou trazer 5 passos aqui que vão te ajudar a sair dessa, a dormir mais tranquilo, com clareza, porque você vai saber para onde está indo o seu dinheiro, o quanto de fato você está lucrando. Claro que se você implementar esses 5 passos que eu vou te passar aqui, sendo o último deles a base de todos os outros passos. E o primeiro passo que você precisa ter claro aí dentro do seu negócio é que você tem uma empresa e que essa empresa ela precisa de caixa para funcionar. Uma vez eu estava conversando com um empresário aqui da cidade e ele falando que o negócio dele era bem sazonal, que ele tinha vendido muito durante alguns meses e nos outros meses ele ficou com caixa praticamente zerado, sendo que ele tinha que pagar funcionário e também precisava pagar os gastos pessoais dele, porque a renda dele vinha do negócio. E ele passou um aperto durante os outros meses por conta disso, por ter gastado todo o dinheiro do caixa e acabou que aquele período que ele tinha a oportunidade de criar um planejamento, uma reserva para poder abastecer a empresa, caso as vendas caiam, caso ocorra algum imprevisto, porque quando a gente tem um negócio a gente precisa ter isso claro. Acabou que ele não fez isso. E isso é algo que você precisa tomar muito cuidado, porque o caixa ele serve para poder abastecer a empresa caso você tenha baixo nas vendas. E é essencial você construir um caixa de 3 a 6 meses do custo que você tem, tanto do negócio quanto da sua renda. Porque se a sua empresa ela te paga, você precisa ter uma reserva financeira para poder se pagar ao longo daqueles meses. Ah, não vai acontecer porque as vendas estão indo bem. Tá, mas a gente teve a Covid ali em 2020, que teve várias empresas quebrando porque não tinha caixa. E essa construção de caixa, gente, depende do lucro, do quanto que você está lucrando, o que você está fazendo com o lucro da sua empresa. Você está pegando todo esse lucro e colocando dentro do seu bolso ou você está destinando uma parte para a reserva da sua empresa? Tudo isso você precisa ter claro e você vai começar a ter essa clareza conforme você for implementando os passos que eu estou te trazendo aqui. Segundo ponto que você precisa ter é clareza do seu custo de vida. E aqui, gente, é um perigo gigantesco para os profissionais autônomos, empreendedores, dono de negócio. Aí você vira e fala para mim: ah, Mai, eu sei quais são os meus gastos de cabeça. E eu vou falar para você que não sabe. Eu atendi uma vez uma cliente que ela achava que gastava X e quando foi ver, que a gente foi fazendo um acompanhamento financeiro, ela gastava quase o dobro do que ela tinha falado, porque não fez as contas, porque não estava fazendo um acompanhamento financeiro e precisa fazer acompanhamento financeiro. Você que é dono de um negócio, você tem a obrigação de fazer isso para poder não prejudicar a sua vida financeira. Com base nisso que você consegue definir um salário sem que a sua empresa fique com caixa no vermelho. Eu atendi um caso dentro da consultoria que foi bem específico, porque a empreendedora chegou para mim falando assim: eu não sei o que acontece com o dinheiro. O dinheiro evapora, ele some, parece que eu vendo, mas no final do mês eu tô sem nada, sendo que eu vendi muito e eu não consigo entender o que acontece. E aí a gente começou a fazer o acompanhamento financeiro dela, anotar tudo, mapear, e a gente viu quais eram os custos fixos que ela tinha no pessoal, quais eram os custos fixos da empresa, a gente separou tudo. E aí eu percebi o que ela estava fazendo. Ela vendia aqui um valor e quando chegava naquele mesmo dia, no final do dia, ela já gastava aquele valor da venda. Ela pegava e transferia para a conta pessoal e comprava. Era uma saída, uma pizza, eram coisas superficiais, sabe? Aplicativo do iFood. E quando ia ver,
aquilo se tornou um gasto enorme. Compras parceladas. E o que a gente fez? A gente definiu o salário de acordo com o custo de vida dela. Então, a gente definiu um salário que ela pudesse cobrir os gastos pessoais, ter uma margem para lazer e também investir o dinheiro para os objetivos pessoais que ela tinha. E na empresa a gente fez a mesma coisa, a gente viu quais eram os custos da empresa e também definiu um lucro, quanto que ela ia colocar no caixa para poder alimentar o caixa da empresa. A partir disso, foi acompanhamento financeiro e tudo passou a ficar mais claro para ela. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente aplica o quarto passo, que é o acompanhamento financeiro, como eu falei para vocês. Porque é nesse momento que você consegue ver para onde o dinheiro está indo e de onde o dinheiro está vindo. Se você não faz esse acompanhamento de mapear tanto o seu pessoal quanto o dinheiro do negócio, você vai ficar no escuro dentro da sua empresa. Você vai falar, caramba, o dinheiro entrou, mas eu paguei isso e acabou. E aí tem muita gente também que se pergunta o seguinte, como que eu vou conseguir montar um caixa se eu recebo o valor diariamente? O que é normal, que acontece com todas as empresas. Só que ao invés de você gastar com tudo que você acha importante e essencial, você vai ter um período do mês para poder pagar as contas, para poder ir montando caixa, para poder comprar algo que você queira, porque o objetivo é deixar o caixa da empresa maior, crescer esse caixa para que em datas específicas você retire o seu salário, você retire uma parte do lucro da sua empresa, você comece a ter esse controle financeiro. O quinto passo, que é o mais importante, que é o pilar que vai dar base para todas essas ações que eu falei até aqui, para que você construa um colchão financeiro. Tem um lema que eu carrego para minha vida e que eu passo para os meus clientes, que é um pé no presente e outro no futuro. Você não precisa abrir mão de fazer uma viagem que você queira só para poder construir uma vida futura, ou deixar de comprar algo que você gosta só para você poder viver isso futuramente. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que a gente precisa se preparar para o futuro, investindo dinheiro, montando esse colchão financeiro e tendo essa clareza, porque você tem que pensar em ficar ali 70% de gastos com hoje, deixando uma margem ali de 30% a 25% para o futuro. E você pensar sobre o que você quer do seu futuro. Você quer comprar uma casa, comprar um carro, ter tudo quitado, ter tempo com a sua família, poder viajar. Você está construindo esse negócio para quê? Não é só para vender. Ele precisa te gerar um resultado, mas esse resultado financeiro que você busca é para quê? É isso que vai te dar motivo para você poder organizar o seu dinheiro, para você poder investir, montar o seu colchão financeiro. E essa é a base, porque não é só sobre sobreviver, mas sobre usufruir desse trabalho que você está realizando. Todos esses pontos que eu trouxe até aqui são um método que eu implemento dentro da consultoria financeira, onde eu faço o acompanhamento individual com você e você pode estar aplicando no formulário aqui embaixo para poder participar, ter esse meu acompanhamento de perto. Deixe lá que eu vou te mandar uma mensagem. E se você chegou até aqui nesse vídeo, me conta aqui nos comentários quais desses pontos que mais te pegam, que você vê que precisa implementar imediatamente. Muito obrigado por ter assistido, por ter acompanhado o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.